Então, em 1920, aos 19 anos, Disney monta sua primeira empresa de produção de desenhos animados com seu amigo Ub, a Works Disney. O negócio começou bem e Disney descobriu-se um vendedor nato. Em pouco tempo, conseguiu abrir clientes vendendo os desenhos dos personagens que desenhava desde a sua infância. Mas você já sabe, como cada um de nós, a estrada de Disney também seria pavimentada por altos e baixos. E Disney era um bom empreendedor, a gente já sabe. Era inovador, criativo e também um bom vendedor, mas era um péssimo administrador. E a empresa não teve sucesso duradouro e foi fechada apenas um mês depois, acabando momentaneamente com o sonho dos dois animadores. A partir daí, os dois foram obrigados a arrumar um emprego e conseguiram emprego na Kansas City Film, fazendo animações de 1 minuto para aparecer antes dos filmes nos cinemas. Disney aprendeu muito sobre animação nesse trabalho e, mais uma vez, sua personalidade empreendedora despertava nele a coragem e a confiança para começar seu próprio negócio mais uma vez. Então ele deixou a Kansas City Film em maio de 1922 para iniciar a Laugraf Film. Juntando suas economias, ele e seu amigo Ub montaram um estúdio no edifício McCower, o primeiro estúdio de cinema comercial de Walt Disney, que ocupou um espaço de 5 salas de estúdio no segundo andar. Walt Disney vivia agora um momento de muito entusiasmo. Confiante com seu negócio, Disney colocou até anúncio no jornal pedindo vendedores e artistas que quisessem aprender animação para vir trabalhar com ele. Sua equipe de vendas conseguiu um bom contrato para a produção de 6 animações de curta-metragem. O dinheiro daria uma segurança financeira suficiente para alguns meses, tudo que uma empresa no início precisava. Tudo estava indo muito bem. Talvez agora ele decolaria. Mas como eu já disse para você anteriormente, da mesma forma como acontece ou acontecerá com cada um de nós, a estrada de Walt Disney seria pavimentada por altos e baixos. E quando terminaram o serviço, a distribuidora não lhes pagou e eles entraram em crise financeira mais uma vez. Walt não tinha dinheiro para pagar os funcionários, o aluguel e as demais despesas. Disney precisava ganhar dinheiro rapidamente para não falir mais uma vez. Obrigados a economizar, tiveram que sair então do endereço atual e ir para um pequeno quarto. O problema é que dentro desse escritório não havia banheiro e para eles fazerem as suas necessidades, veja só, eles tinham que atravessar a rua e ir até uma estação de trem que ficava ali próximo. Um grande problema para eles. Mas não podemos esquecer que Disney era um empreendedor em tempo integral. E empreendedores são muito criativos, inovadores, mesmo em tempos de crise, ou principalmente em tempos de crise. Fazendo uso de uma nova tecnologia, ele teve a ideia de misturar a imagem de uma menina real com a animação. Alice Comers vai ser um grande sucesso, afirmava ele. Alice Comers era uma série que apresentava uma menina real que interagia com personagens animados na companhia de Julius o Gato. Era uma proposta inédita nesse ponto da história do cinema. Mostrar uma menina real em um mundo animado era algo incrível naquela época. Disney, mais entusiasmado do que nunca, sabia que essa animação poderia revolucionar o mundo da animação e acreditava que faltava muito pouco para isso. Então Walt, com muito custo, conseguiu juntar os poucos recursos que dispunha para terminar a produção. Para isso, teve que deixar de pagar algumas contas, dormir no escritório, tomar banho na estação, comer feijão enlatado e recebia até a ajuda de um restaurante grego próximo do seu escritório. Disney, nessa época, já tinha sobrevivido com esse negócio aproximadamente 1 ano e meio. Ele tinha boas ideias, mas apesar de ser um grande empreendedor, você já sabe, faltava a ele alguém para cuidar do dinheiro. E como nós já sabemos também, da mesma forma como acontece com cada um de nós, guarde bem isso, a estrada de Walt Disney seria pavimentada por altos e baixos. E depois de completar o filme inovador de Alice, no verão de 1923, infelizmente já era tarde, não havia mais dinheiro, não havia nenhuma empresa interessada na proposta inovadora dele. Uma grande decepção.
Então o estúdio faliu e Disney mais uma vez foi forçado a fechar mais uma empresa. Eventualmente os credores começaram a rondar e sua equipe teve que ser desmantelada porque não estava recebendo os seus salários. Então, depois de declarar falência, Disney deixou Kansas City em julho de 1923 e foi para Hollywood tentar a sua sorte. Embora em Nova York, na época, era onde ficava o centro de produção de desenhos animados. Essa decisão parecia um indício de que Disney estava cansando de acumular tantas derrotas no mundo da animação. Depois de arrecadar um dinheiro trabalhando como fotógrafo freelance, Disney comprou então uma passagem de trem de ida para Los Angeles, Califórnia, para morar com seu tio Robert e seu irmão Roy. Lá ele pretendia tornar-se diretor de filmes cômicos, inspirados pelo seu grande ídolo Charlie Chaplin. Walt Disney chegou então em Los Angeles determinado a trabalhar como diretor. Nas suas andanças pelos estúdios de Hollywood, tentou desesperadamente encontrar seu grande ídolo, mas não teve sucesso. Precisava urgentemente arrumar um emprego, pois não podia morar com seu tio, estando desempregado. A pressão era grande. Enquanto procurava emprego em Hollywood, Disney não desistiu. Ele continuava a enviar as propostas da sua série Alice, na esperança de obter um acordo, um contrato de distribuição para a sua série. Enquanto isso, seu irmão Roy trabalhava vendendo aspiradores de pó de porta em porta. Roy chegou a aconselhar o irmão a desistir dessa ideia de cinema e arrumar um emprego que pagasse a ele. Mas Walt não desistia. Enquanto Walt ainda procurava uma chance em Hollywood, uma distribuidora de desenhos animados de Nova York, a Winkler Pictures, dirigida por Margaret Winkler, e seu noivo Charles Mintz, o procurou interessada em seu trabalho. Era a oportunidade que Disney esperava. E alguns dias depois, um contrato foi finalmente assinado para 12 curtas-metragens de Alice Commerce por $1.500 por episódio. Por causa de um recente desentendimento com Pat Sullivan, produtor dos desenhos animados do Gato Félix, o estúdio precisava de um substituto rápido para sua estrela principal. Aprendendo com os erros do passado e sabendo que precisava de alguém para cuidar do dinheiro, em 1924, Walt foi até o irmão Roy e o convidou para tornar-se o gerente do novo estúdio. Ele aceitou e conseguiram um dinheiro emprestado e iniciaram um negócio nos fundos de uma imobiliária. Dava-se aí início a Disney Brothers Studio. Roy, além de ser o financeiro, operava uma câmera de segunda mão, enquanto 2 meninas foram contratadas para pintar celulóides. Enquanto isso, Disney monitorava os desenhos e criava novas ideias. Abbey Works e Hamilton se juntaram à equipe como animadores também. Eles eram melhores desenhistas que Walt. Aliás, ele nunca escondeu o desejo de trabalhar com os melhores, principalmente se fossem melhores do que ele. E essa é uma importante característica de um verdadeiro empreendedor, trabalhar com os melhores. Assim que os novos desenhistas chegaram, começaram a remodular Alice. Com o aumento da demanda de trabalho, Walt recrutou outros membros de sua equipe em Missouri, além de alguns moradores da região, entre eles uma jovem chamada Lillian Bowles, com quem acabaria se casando no mesmo ano. Walt Disney vivia agora, talvez, a sua melhor fase como empreendedor. Os irmãos Disney começaram finalmente a desfrutar do sucesso dessa nova fase. Roy comprou um sedã novo e Walt Disney um conversível esportivo. Compraram também 2 terrenos, um ao lado do outro, e construíram 2 lindas casas. Em 1926, a equipe de Walt batia recordes, concluindo um curta-metragem a cada 15 dias. E com a alta demanda, eles precisavam de um estúdio maior. Então, os irmãos Disney mudaram seu estúdio para Hyperion Avenue. Apesar da agenda lotada, por causa da alta demanda de trabalho, Disney conseguia encontrar ainda tempo para pensar estrategicamente sobre o futuro do seu negócio, coisa que todo empreendedor deve fazer. Certo dia, depois de um desses períodos de trabalho estratégico, aconteceu algo surpreendente. Walt Disney foi até Roy e disse: "Tomei uma decisão. Daqui para frente, a empresa se chamará Walt Disney Studios
e não mais Disney Brothers Studios. Walt Disney acreditava que a sua visão de empreendedorismo e que sua criatividade era o coração da empresa. E era isso que eles vendiam. Como um bom empreendedor, Walt também encontrava tempo para estudar a concorrência. Ao final de 1926, Walt estava obcecado pelos concorrentes das indústrias de cartoons. Ele percebia que seus desenhos animados sobre Alice já estavam perdendo público. Passava a maior parte do tempo em cinemas avaliando o trabalho dos maiores animadores da época, como por exemplo os irmãos Fleischer, criadores de Betty Boop, Superman e Popeye, e também Pat Sullivan, criador do Gato Félix. Walt Disney percebeu que os desenhos dos concorrentes eram crus, violentos, com piadas obscenas e muito urbanos. Eram desenhistas velhos criando animações toscas e cruas. E Disney, um jovem empreendedor, entra nessa briga, usando sua visão inovadora para criar personagens atraentes, educados e simpáticos. Estava então na hora de inovar mais uma vez. Então, em 1927, o Walt Disney recebe uma nova proposta. Charles Mintis, que contratou os serviços da série Alice Comedies, entra em negociação com a Universal Pictures para a criação de um novo desenho animado. Porém, as animações com gatos já não eram mais a solução. Era gato para todo lado. Parece que eles, a Universal, achavam que existia gatos demais no mercado, justificou mais tarde Charles Mintis. Disney então apresentou um simpático coelho como personagem, o qual foi enviado à Universal Pictures, e eles adoraram o novo personagem. Com a proposta aceita, Charles Mintis viria a negociar a produção de 26 episódios de Oswald, o Coelho Sortudo. Rapidamente, a popularidade de Oswald motivou a venda de produtos alusivos ao personagem em todo o país. O Coelho Sortudo viria a ser um dos personagens de desenhos animados mais populares do século XX. Um sucesso absoluto. O momento não poderia ser melhor. Disney atingia seu melhor momento após o lançamento de Oswald, em 1927. O sucesso da série Oswald permitiu que os estúdios de Walt Disney crescessem para uma equipe de quase 20 funcionários. Veja agora a importância de ter alguém em sua empresa cuidando dos números e apresentando previsões orçamentárias. Com o passar do tempo, apesar da alta demanda de serviços, do dinheiro que entrava, Roy ficou preocupado com a baixa lucratividade da empresa, pois o que era pago por Charles Mintis, que por vezes chegava com atraso, não era o suficiente para pagar as altas despesas da empresa no momento. Era preciso renegociar um contrato com valores mais altos. Mas Disney temia que Mintis não renovasse o contrato com uma proposta mais alta, principalmente quando ele descobriu que Charles Mintis estava agindo pelas costas, fazendo propostas irrecusáveis a seus animadores. Mintis procurava expandir o projeto sem consultar Disney. Em reuniões com vários desenhistas de Disney, dentro da própria animadora, dentro da própria produtora, o produtor fazia planos sem consultar os irmãos. Abbey Works, por exemplo, foi um dos poucos que recusou a proposta de Mintis, mas praticamente quase todos os colaboradores aceitaram. Preocupado, Walt Disney viajou com sua esposa Lillian para Nova York a fim de renegociar o seu contrato com Charles Mintis ou, quem sabe, vender a série Oswald para outros distribuidores, incluindo Fox e MGM, caso não houvesse um acordo com Charles Mintis. Como Walt Disney lembrou mais tarde, ele colocou 2 rolos de filmes de Oswald embaixo do braço e, sentindo-se como um caipira, andou meio quarteirão ao norte, na Broadway, para visitar a MGM. Disney era um bom vendedor e estava muito esperançoso em renovar um bom contrato com Charles Mintis ou, se não desse certo, negociar seu coelho com outros grandes distribuidores em Nova York. As perspectivas eram muito boas. A empresa ainda tinha uma reserva financeira, agora Roy estava cuidando do futuro do dinheiro da empresa. Disney também era bem conhecido no mercado e Oswald um personagem famoso e desejado por muitas outras empresas. Essa viagem não tinha como dar errado. Mas, você já sabe, da mesma forma como acontece
a cada um de nós, a estrada de Walt Disney seria pavimentada por sucessos e fracassos, por altos e baixos. E foi nessa viagem que Disney experimentou o primeiro de muitos contratempos com a sua nova empresa. Ao invés de ceder à exigência de Disney, Mintz exigiu o contrário, que reduzisse 20% o orçamento. E para desespero de Walt Disney, ele lembrou que a Universal era a dona do personagem e revelou que já havia contratado a maioria dos atuais funcionários de Disney para o seu novo contrato com a Universal. Devido à falta de conhecimento, talvez até ingenuidade, e por questões jurídicas, Disney perdeu os direitos do coelho para o produtor Charles Mintz, a sua mina de ouro. Revoltado e sem chão, é lógico, Disney recusou o acordo. Além disso, Mintz propôs, olha que cara de pau, inclusive a compra da empresa de Walt Disney, estipulando o pagamento dos direitos, das criações. E como já era de esperar, Walt Disney também recusou. Disney ficou consternado com a traição de toda a sua equipe, mas não se entregou. E como empreendedor, estava determinado a reiniciar do zero. E uma lição que Disney aprendeu com a experiência foi de, a partir de então, sempre garantir que possuísse todos os direitos sobre todos os personagens que ele e sua empresa produzissem. Charles Mintz assinava em 1928 um novo contrato de 3 anos com a Universal Pictures, sem, dessa vez, o aval ou a participação de Disney. Mais tarde, por justiça divina ou não, Mintz acabou se dando mal em uma partida de pôquer. Apostou e perdeu os direitos de Oswald para Walter Lantz. Se você não se lembra de Lantz, ele é o criador ou responsável pela criação do Pica-Pau. Disney ainda sem chão e em Nova York, sem poder vender seu personagem famoso para outras empresas, anda cabisbaixo pelas ruas de Nova York, pensando em uma solução para o seu problema. O que eu faço da minha vida agora?